Em 2019, algo atravessou silenciosamente o sistema solar. Um objeto que não pertencia a nós, nem ao tempo, nem ao espaço conhecido. Batizado de 3I Atlas. Ele veio de longe, talvez de um sistema a bilhões de quilômetros. Mas o que exatamente era isso? Um cometa? Um fragmento errante? Ou algo que desafia o entendimento humano? Inscreva-se no canal Alpha Cosmos e venha decifrar os enigmas do cosmos conosco. Quando os telescópios o detectaram, os cálculos mostraram algo incomum. Sua trajetória hiperbólica indicava que não orbitava o Sol. Estava apenas passando. Assim como Oumuamua e Borisov, o 3I Atlas parecia ser um mensageiro de outro sistema estelar. Uma cápsula natural de histórias cósmicas que não nasceram aqui. E, como em todo grande mistério, quanto mais os cientistas observavam, mais perguntas surgiam. Seu brilho, seu formato e até mesmo seu comportamento fugiam das previsões. Era apenas um pedaço de gelo ancestral ou um sinal de que o universo ainda guarda viajantes desconhecidos entre as estrelas? Antes de 3I Atlas, o primeiro visitante interestelar já havia abalado a comunidade científica, Oumuamua, detectado em 2017. Sua forma alongada e aceleração inexplicável fizeram muitos questionarem se era um simples corpo rochoso ou uma tecnologia antiga perdida no tempo cósmico. Quando o 3I Atlas surgiu, os astrônomos ficaram em alerta. A chance de observar outro objeto vindo do espaço interestelar era raríssima. Mas, ao contrário de Oumuamua, o Atlas exibia características mais cometárias, como uma cauda tênue e liberação de gases. Ainda assim, algo em seu movimento intrigava. Mesmo sendo mais convencional, o Atlas parecia carregar um padrão que desafiava a coincidência. Dois objetos vindos de fora do sistema solar em tão pouco tempo. Isso levantou hipóteses. Estaríamos em uma região de fluxo cósmico, cruzando um campo invisível de detritos de outras estrelas? Imagine, fragmentos de mundos destruídos há bilhões de anos, atravessando o espaço até chegar ao nosso lar estelar. O 3I Atlas seria apenas um pedaço perdido, ou um mensageiro do passado cósmico, carregando segredos de civilizações que jamais conheceremos. Desde a sua descoberta, os astrônomos tentam rastrear a trajetória do 3I Atlas para entender sua verdadeira origem. Mas o que encontraram foi desconcertante. Nenhuma estrela conhecida parecia ser seu ponto de partida. Ele vinha de uma direção onde o vazio domina, uma região interestelar quase deserta. Isso gerou uma dúvida profunda. Como um objeto pôde viajar por incontáveis anos-luz através de um espaço tão hostil sem se desintegrar ou ser desviado por forças gravitacionais? Para muitos, isso indicava que o Atlas não era apenas um fragmento comum, mas talvez parte de algo muito maior e mais antigo. Alguns cientistas sugerem que o 3I Atlas pode ter sido expulso de um sistema estelar em colapso. Outros teorizam que ele seja um resto de uma explosão cósmica, lançado em alta velocidade há milhões de anos. Mas há uma terceira hipótese, ainda mais inquietante. E se ele tiver sido intencionalmente lançado? O espaço é um oceano repleto de ruínas e mensagens. Cada objeto interestelar é como uma garrafa lançada ao mar da eternidade. E o 3I Atlas pode ser exatamente isso, um sinal, natural ou não, de que não estamos sozinhos na vastidão. O que mais surpreendeu os astrônomos não foi apenas a velocidade do 3I Atlas, mas a precisão de sua rota. Diferente de outros objetos interestelares que entram em nosso sistema solar de forma caótica, o Atlas seguiu uma trajetória quase suave, como se tivesse sido planejada. Seu ângulo de aproximação parecia evitar as grandes influências gravitacionais, como se soubesse os obstáculos antes de chegar.
Essa característica levou alguns pesquisadores a especular se o objeto possuía alguma forma de controle sobre sua própria trajetória, uma hipótese que, embora improvável, não pode ser totalmente descartada. Outros cientistas, mais céticos, afirmam que se trata apenas de coincidência, que sua rota foi o resultado natural das leis da física e do acaso. Mas há algo intrigante. A forma e o brilho do Atlas mudavam de maneira irregular, sugerindo que ele poderia estar girando de modo artificial ou refletindo luz de superfícies metálicas. No silêncio do espaço, até o menor desvio de luz pode esconder um mistério. O movimento do Atlas nos lembra de que o universo parece seguir uma coreografia invisível, uma dança de forças que talvez nem compreendamos totalmente. Enquanto o 3I Atlas cruzava silenciosamente o sistema solar, radiotelescópios começaram a detectar algo inesperado, uma sequência de sinais extremamente fracos, quase imperceptíveis, vindos da mesma direção do objeto. No início, os cientistas pensaram que era ruído, interferência comum nas comunicações cósmicas, mas logo perceberam que os pulsos tinham um padrão. Esses sinais não pareciam aleatórios. Eles vinham em intervalos regulares, quase como uma batida, uma frequência viva, ecoando de um ponto perdido no espaço. Alguns pesquisadores chamaram isso de o coração do Atlas. Era como se o objeto estivesse emitindo uma assinatura, algo que dizia, "Eu estou aqui." Os mais cautelosos afirmam que pode ter sido apenas o reflexo do Sol, interagindo com sua superfície irregular. Mas para os mais ousados, essa cadência parecia intencional. Uma mensagem? Um sinal de origem não natural? A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o fenômeno. O espaço é um imenso oceano de silêncio. Quando algo quebra esse silêncio, nem sempre sabemos se é apenas o som do acaso ou o eco de uma presença observando de longe. Quando o telescópio James Webb voltou seus olhos para o 3I Atlas, o que revelou deixou a comunidade científica intrigada. As leituras espectroscópicas indicavam proporções anormais de dióxido de carbono congelado, muito acima do que se vê em cometas comuns. Mas havia algo ainda mais estranho, um composto metálico desconhecido. Esse brilho incomum não se comportava como o de minerais naturais. Em certos ângulos, o reflexo lembrava materiais polidos artificialmente, como se uma camada metálica estivesse presente sob o gelo. Alguns cientistas sugeriram que o Atlas poderia conter fragmentos de material interestelar fundido, formados em explosões antigas. Outros, mais especulativos, levantaram uma hipótese ousada. O objeto poderia não ser totalmente natural. Se isso for verdade, estaríamos diante de algo que escapa completamente às classificações conhecidas. Um híbrido entre rocha, gelo e tecnologia antiga, talvez deixado à deriva há milênios. O próprio padrão de reflexão parecia mudar ao longo dos dias, como se o objeto ajustasse sua superfície de alguma forma. Coincidência ou um comportamento programado? Seja o que for, o 3I Atlas nos faz lembrar que nem tudo o que viaja pelo espaço está morto ou inerte. Algumas coisas talvez ainda carreguem um propósito, mesmo que esquecido pelas eras. Desde que o 3I Atlas foi detectado, a divisão entre os cientistas é nítida. De um lado, os que defendem uma explicação puramente natural, afirmando que se trata apenas de um cometa interestelar com propriedades incomuns. Do outro, uma minoria ousada, mas crescente, acredita que o objeto pode ser artificial, uma sonda interestelar, ou mesmo um artefato abandonado por uma civilização antiga e extinta. A NASA mantém a postura cautelosa. O Atlas é apenas um cometa massivo e irregular, que por acaso apresenta anomalias em sua trajetória e composição. Segundo essa linha, o aumento de brilho e a mudança de cor seriam explicados pela sublimação de gases raros
e pela incidência solar direta sobre minerais incomuns. Mas há um ponto que incomoda. Nenhuma dessas explicações justifica completamente o comportamento térmico e geométrico detectado pelo telescópio James Webb. O renomado astrofísico Avi Loeb, de Harvard, reacendeu a chama do debate ao sugerir que o Atlas pode não ser um cometa comum, mas sim uma sonda enviada intencionalmente. Ele citou a chamada hipótese da Floresta Negra, que descreve o universo como um lugar onde civilizações inteligentes se escondem umas das outras, temendo serem descobertas e destruídas. Se essa teoria estiver correta, o Atlas poderia ser um caçador silencioso, um observador, ou até mesmo um mensageiro perdido de um império cósmico desconhecido. Há ainda uma terceira linha de pensamento, a mais sombria de todas. Alguns pesquisadores independentes acreditam que o 3I Atlas não é apenas um artefato, mas sim uma estrutura adormecida, um tipo de nave em hibernação tecnológica. As emissões térmicas registradas em pontos específicos poderiam indicar sistemas ainda ativos, funcionando em modo de espera, talvez aguardando um sinal. Seja qual for a verdade, o fato é que o 3I Atlas está reescrevendo os limites da nossa compreensão sobre o cosmos. E se essa história for apenas o começo? Acompanhe o canal Alpha Cosmos, porque cada novo dado pode mudar tudo o que acreditamos sobre o universo e o nosso lugar nele. Inscreva-se e ative o sino. O próximo capítulo pode revelar algo que a humanidade ainda não está pronta para ver. Quando o telescópio espacial James Webb direcionou suas câmeras para o 3I Atlas, algo inesperado surgiu. As leituras térmicas mostraram padrões de calor extremamente precisos, organizados em pontos estratégicos do objeto, como se fossem centros energéticos distribuídos com intenção. O que mais intrigou os cientistas é que esses pulsos de calor se repetiam ciclicamente, quase como se o corpo estivesse respirando. Essa emissão controlada não é típica de cometas, que liberam calor de forma aleatória e irregular. Mas no caso do Atlas, o comportamento parecia coordenado, alternando entre áreas quentes e frias de maneira matematicamente simétrica. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que o objeto poderia conter mecanismos internos ainda ativos, talvez resquícios de uma antiga tecnologia interestelar em modo de espera. As análises de frequência eletromagnética mostraram que há partes ocas e blindadas dentro do núcleo do 3I Atlas. Essas cavidades podem representar compartimentos de contenção, condutos térmicos ou até salas de controle seladas. A natureza não costuma criar vazios geométricos dessa forma, mas uma engenharia inteligente, sim. E se dentro desse núcleo silencioso houver algo guardado há milhões de anos, esperando ser despertado? Essas descobertas transformam o 3I Atlas de um simples corpo celeste em um enigma cósmico pulsante, que pode revelar o primeiro contato indireto com uma tecnologia não humana. No Alpha Cosmos, exploramos o que a ciência ainda hesita em admitir, porque a verdade pode estar escondida nas sombras do universo. Inscreva-se e prepare-se para o próximo capítulo, onde o mistério do Atlas pode deixar de ser teoria e se tornar realidade. As câmeras NIRCam e MIRI do telescópio James Webb capturaram algo que parecia contrariar as próprias leis da natureza. As imagens mostravam linhas geométricas, ângulos retos e padrões repetitivos, estruturas que lembravam quarteirões urbanos vistos do espaço. Não eram formações aleatórias ou erosões naturais. Eram formas artificiais, com proporções exatas e simetria precisa. A princípio, a NASA atribuiu o fenômeno a ruídos do sensor, interferências nas leituras, mas a anomalia persistiu. Cada nova observação reforçava o mesmo desenho: corredores estreitos, cavidades em grade e linhas de energia térmica alinhadas como se obedecessem a uma arquitetura planejada.
E quanto mais os dados eram cruzados, mais difícil ficava negar. Havia inteligência no traçado. Quando os cientistas converteram as proporções das estruturas para uma escala terrestre, o resultado foi inquietante. O interior do Atlas parecia se organizar como uma cidade subterrânea, composta por módulos repetidos, conectados por rotas simétricas. Seria um mapa tridimensional de algo maior, ou apenas um reflexo de um processo natural desconhecido? As perguntas ultrapassaram o campo da astronomia e adentraram o território do impossível. Apesar das imagens circularem em grupos independentes de pesquisa, nenhuma agência oficial confirmou publicamente a existência das estruturas. Relatórios internos indicam que parte dos dados foi classificada, o que reacendeu teorias sobre ocultamento de informações. Por que tanto silêncio? Seria medo de um impacto global? Ou de algo ainda mais profundo? Admitir que não estamos sozinhos? O 3i Atlas não é apenas um visitante cósmico. Ele é um espelho, refletindo o quanto ainda não compreendemos sobre o universo e sobre nós mesmos. Cada fragmento desprendido, cada mudança de cor em sua coma, é como uma mensagem cifrada, escrita em uma língua antiga, que desafia nossas noções de origem e destino. Talvez o Atlas não esteja apenas cruzando o sistema solar. Talvez esteja trazendo uma lembrança de onde tudo começou. A astronomia tenta traduzir o fenômeno com fórmulas, mas há algo no Atlas que escapa à linguagem técnica. Sua trajetória hiperbólica, sua química anômala, seu comportamento imprevisível, tudo parece sussurrar que existe mais. Não apenas um corpo gelado, mas um mensageiro de eras passadas, carregando fragmentos de realidades que nunca veremos. É a fronteira onde o conhecimento termina e o mistério começa a falar. Enquanto observamos sua passagem efêmera, somos lembrados de que não controlamos nada. O universo não gira em torno da Terra, nem da humanidade. Somos apenas passageiros de um ciclo muito maior. O Atlas é um lembrete silencioso de que existem forças, civilizações ou histórias muito além da nossa compreensão. E talvez, no breve instante em que o observamos, ele esteja nos convidando a olhar para cima e ouvir. Quando o Atlas desaparecer, não deixará rastros visíveis, apenas perguntas. Mas talvez seja exatamente isso o que ele veio trazer. A consciência de que a verdadeira descoberta não está nas respostas, mas nas perguntas que ele nos obriga a fazer. Porque, no fundo, cada visitante interestelar pode ser um eco do Criador, lembrando-nos de que o cosmos inteiro ainda é um livro aberto, e nós, meros aprendizes tentando decifrar suas páginas. Se você também sente que há algo grandioso por trás de tudo isso, inscreva-se no Alpha Cosmos, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. Aqui, cada mistério do universo se transforma em uma jornada pela verdade oculta entre as estrelas.